a este assunto o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro. Do Grupo Parlamentar do PSD, a nossa posição relativamente aos últimos desenvolvimentos a propósito do dossiê da Caixa Geral de Depósitos, em particular o pedido de demissão da sua administração. No nosso entendimento, a demissão da administração da Caixa Geral de Depósitos não apaga nem os deveres de declaração dos respectivos membros, nem os deveres de explicação da administração da Caixa Geral de Depósitos e do Governo aos portugueses sobre todo este processo. A administração demissionária da Caixa Geral de Depósitos deve, por isso, explicar cabalmente as razões da sua saída, do seu pedido de demissão, e o Governo deve dizer mais, muito mais, do que o comunicado de ontem à noitinha. A demissão, repito, não apaga os deveres de escrutínio e a competência fiscalizadora que cabe também ao Parlamento exercer e, em particular, à oposição. E quero também dizer-vos que o Sr. Primeiro-Ministro tem muito a explicar. Nós assistimos à sua declaração desta manhã, de mais uma vez fugir às suas responsabilidades, mas o Sr. Primeiro-Ministro é o ator principal deste filme. Ele é o mentor de toda a estratégia do Governo, a propósito do sistema financeiro e a propósito também da Caixa Geral de Depósitos. E não pode, por assim dizer, dar à sola e não assumir as suas responsabilidades quando o Governo enfrenta dificuldades. Há muitas perguntas que continuam por responder. Porque se demitiram, desde logo, os administradores da Caixa Geral de Depósitos? Ainda não é claro. Que informação tiveram antes de terem sido nomeados e depois de terem sido nomeados? Como é que os interesses da Caixa Geral de Depósitos estão acautelados nestas circunstâncias? Houve ou não houve, sobretudo no período em que o Dr. António Domingos acumulou a função de representar o Estado português nas conversações com a União Europeia, com o exercício de um cargo de direção na administração do BPI, houve ou não houve conflitos de interesses nessa altura? E, finalmente, nós temos veiculado várias vezes nos últimos tempos, nos últimos dias também, pedidos formais ao Governo para obtermos informação. Foi sempre dito ao país que toda a informação que foi utilizada no processo negocial com a União Europeia era informação pública, era informação acessível. Ora, se assim é, o Governo já devia ter cumprido a sua obrigação de responder aos nossos requerimentos e de nos enviar toda a documentação, a nós e ao Parlamento, toda a documentação que esteve na base dessas reuniões, que esteve na base desse plano, incluindo já o plano de recapitalização e reestruturação que foi acordado com Bruxelas. Queria terminar, portanto, deixando uma nota. Continua a haver muitas explicações por dar e aquilo que verdadeiramente causa instabilidade, aquilo que não dá confiança nem ao sistema bancário, nem ao sistema financeiro, nem aos agentes económicos e ao país como um todo, é a falta de informação e de transparência de todo este dossiê. Andamos há 11 meses a apresentar ao Governo e de uma forma evidente a necessidade de dar explicações que o Governo nunca quis dar e o Sr. Primeiro-Ministro continua, como ainda hoje de manhã, perante uma demissão da administração que ele nomeou, que ele quis, com quem trabalhou mesmo antes dela estar plenamente investida nas suas funções, perante isto tudo, o Primeiro-Ministro continua a querer dizer ao país que este filme não é nada com ele. Ora, ele é o ator principal deste filme. Se António Costa não... Agora, uma questão sobre o pedido de demissão. Se o PSD admite pedir demissão de algum membro do Executivo. Para, nós temos que compreender porque é que este processo se foi desenvolvendo com esta circunstância de termos tido, primeiro, uma administração que, antes mesmo de ser nomeada, já representava o Estado português, quando trabalhava ainda para um banco concorrente. Depois foi o episódio da apresentação da nova equipa de administradores, que foi chumbada em Bruxelas,
Depois foi o episódio dos administradores que ficaram, alguns deles, terem de ter uma formação complementar.